companheiros e companheiras, eu sou o Gilson Reis, coordenador-geral da CONTER, e nós estamos passando aqui para poder dizer da nossa opinião sobre o que vem ocorrendo no Ministério da Educação, desde o golpe de Estado de 2015 contra a presidente Dilma até o dia de hoje. Sabemos que um dos pilares do golpe praticado no capital contra o trabalho, mas que envolvia a questão do chamado marxismo cultural, um ataque ao campo democrático e popular, tinha a educação e a cultura os seus dois centros. E o que nós vimos ao longo desses últimos 5, 6 anos é uma tentativa diária, feita pelo governo Temer e agora pelo governo Bolsonaro, talvez com mais profundidade, com o objetivo de destruir a educação pública, destruir as políticas públicas de educação em todas as esferas, e que nós vamos acumulando ao longo desse tempo um conjunto de denúncias envolvendo o MEC e de atitudes realizadas pelos ministros que ali passaram. Do governo Temer até agora, nós temos 7 ministros da educação, né? Portanto, uma mudança permanente, porque é uma luta política, uma disputa política no interior do MEC, que envolve militares, o mercado, negacionistas, evangélicos, pessoas ligadas às concepções do chamado marxismo cultural. E cada momento nós tivemos ali a representação de um desses elementos que fazem essa disputa interna, e isso transforma o Ministério da Educação num ministério sem política para a sociedade como um todo, e nós vimos isso agora durante os 2 anos de Covid, a tragédia que foi a ação do Ministério da Educação para o tratamento da questão que envolveu a Covid, e cada momento então surge um salvador da pátria, mas cada um que surge aprofunda mais a crise no MEC. E nós estamos diante de uma nova crise, uma crise do Milton Ribeiro, pastor Milton Ribeiro, evangélico, que defende a família, né, que defende Deus, que defende a propriedade, que defende os princípios, né, que ele diz defender, mas atacou a escola, atacou as crianças e os adolescentes de inclusão nas escolas, pessoas com deficiência, e com isso tentou destruir a inclusão na educação brasileira, talvez uma das maiores conquistas do último período, atacou as pessoas homoafetivas, dizendo que eram pessoas que tinham uma distorção na personalidade. Enfim, praticou um conjunto de atos ilegais, e ato mais ilegal agora, denunciado nos últimos dias, que foi justamente a corrupção introduzida no MEC. E é importante dizer que essa corrupção ela já vem de antes. É apenas agora a expressão da corrupção que nós estamos vendo na demissão desse ministro pastor. E a coisa é tão escandalosa porque trocava-se verbas públicas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, a troco de produção de bíblias, com a fotinho lá do ministro, para poder divulgar o seu nome, a troco de barras de ouro, a troco de construção de igrejas, ou seja, um conjunto de desvio de dinheiro público para poder atender os interesses de pastores e igrejas evangélicas. Então, me parece que esse é o maior absurdo que nós vivenciamos no último período na política brasileira. Ou seja, igrejas evangélicas aparelhando o Ministério da Educação para os seus objetivos mais inconfessáveis do ponto de vista da história e do ponto de vista das relações republicanas que ocorrem ou que deveriam ocorrer em nosso país. Portanto, é preciso destacar nessa discussão de que a principal pessoa denunciada não é o Milton Ribeiro, é o presidente Jair Bolsonaro. Conforme o próprio ministro, as indicações de liberação de verbas realizadas pelo Ministério da Educação era sob orientação do presidente, que pediu ao ministro que recebesse os pastores, as igrejas, porque é uma base social que poderá ajudá-lo no processo eleitoral e, portanto, era prioridade do governo, do presidente Bolsonaro, candidato à reeleição, a corromper, a utilizar recursos públicos para poder ajudar na sua reeleição. Portanto, nós estamos diante de um escândalo que envolve o ministro, porque é responsável pela pasta, mas que o chefe da quadrilha, o chefe daqueles que patrocinaram toda essa distorção envolvendo o Ministério da Educação, não é o Milton Ribeiro,
é o presidente Jair Bolsonaro. Portanto, nós estamos aqui defendendo a destituição do ministro. É preciso destituir o ministro, é preciso apurar as questões que envolvem o presidente da República e, mais do que isso, a demissão do ministro não encerra as questões que envolvem as denúncias do Ministério, porque é preciso, na nossa avaliação, abrir uma CPI para poder apurar todas as denúncias, e não só as denúncias de agora, há um conjunto de outras denúncias envolvendo o Ministério da Educação, e também abrir um processo de denúncia contra o presidente da República por práticas indevidas no cargo que ocupa. Portanto, a destituição já do ministro, mas também abertura de crime de responsabilidade contra o presidente Jair Bolsonaro, que já acumula também uma centena de denúncias envolvendo crimes contra o Brasil, contra a sociedade, contra o orçamento e contra todos. Portanto, essa é a oposição da CONTE, e nós esperamos que esses próximos meses não traga mais um corrupto, mais uma pessoa despreparada, como aconteceu a indicação de um ministro que durou 5 dias porque ele falsificou diploma para poder ingressar no Ministério da Educação. Então essa é a minha opinião, fora Milton Ribeiro, fora Bolsonaro, e que a educação possa sobreviver nessa tragédia e que a gente possa reconstruir a educação no próximo período. E o que mais nos alimenta é que a educação continua resistindo, e a lógica é o 7º ministro em 6 anos e a luta da cultura, porque a educação e cultura está muito ligada. Nós vimos agora nos últimos dias o festival envolvendo a questão da música brasileira, onde vários cantores, vários artistas puxaram o coro do Fora Bolsonaro e outras palavras de ordens. Portanto, cultura e educação na luta pela reconstrução do Brasil e na denúncia da destruição da educação brasileira praticada pelo governo Bolsonaro, os seus parceiros, pastores, mercado, negacionistas e todos aqueles que envolvem a disputa política e a destruição do Brasil. Um grande abraço, fora Bolsonaro, fora Milton Ribeiro. Obrigado.